Salve pessoal, Diego Luz Moura aqui, e esse é mais um vídeo que eu vou fazer uma leitura compartilhada de um artigo, trazendo seus principais elementos, mas também trazendo questões que nos ajudam a pensar o ensino da educação física na escola. Então a gente vai agora direto para a tela do computador e vamos começar essa leitura juntos, hoje de um texto muito especial. Salve pessoal, então o texto que nós vamos analisar hoje, vamos fazer uma leitura e ao mesmo tempo vamos aqui levantando algumas análises, é um texto publicado na revista Movimento, que é uma revista, vamos dizer assim, tradicional no campo da educação física, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O título do texto é Sentido, Mobilização e Aprendizagem, as relações dos alunos com os saberes das lutas nas aulas de educação física. Então, é um texto sobre o ensino das lutas. Esse é o foco do artigo que a gente vai analisar hoje aqui, vamos ler juntos. E esse artigo, ele é de autoria do professor Marcos Roberto Sô e do professor Mauro Betti. Que então temos aqui o professor Mauro Betti, que é uma das grandes referências no campo da educação física escolar, e eu gosto muito da abordagem do que o Mauro Betti traz para o campo da educação física escolar e gosto muito do texto dele. Aproveito já para desejar um grande abraço para o professor Mauro Betti. Então, temos aqui nesse início o resumo, né? Eu não vou me deter aqui o resumo, porque a gente vai ler o texto completo mesmo, de qualquer forma. É um texto que ele não é muito antigo, é um texto de 2018, então é um texto relativamente recente. Então nós vamos começar pegando um texto, o artigo científico ele tem como característica ter um primeiro passo que é a introdução, então a gente vai tentar identificar aqui a introdução, o objetivo, as características gerais do artigo. Mas vamos para a leitura então. Então o texto ele começa assim, ó. As lutas, uma das manifestações da cultura de movimento, tem se constituído como conteúdo próprio nas aulas de educação física. Perfeito, estamos de acordo, a luta de fato é um conteúdo tradicional no campo. Então ele está partindo dessa premissa, né? É muito comum que na introdução a gente parta de campos de ideias e argumentos que já são consolidados. Todavia, e agora ele vai fazer uma quebra, né? Ele está saindo daquilo que nós já conhecemos para aquilo que a gente ainda não conhece. Ele fala: todavia, alguns fatores têm dificultado seu trato pedagógico nas escolas brasileiras. Então, vamos lá, são eles. A. Formação deficitária de professores, pois a pequena quantidade ou mesmo a ausência de conteúdos sobre lutas dificulta ao docente desenvolver o tema com segurança didático-pedagógica. E aí ele vai fundamentar no texto do Nascimento Almeida, esse texto eu já li também, é um bom texto, e do texto do Rufino Quadarido, né? Aproveito e desejo um grande abraço para o professor Darido, professor Luiz também, grande amigo. Então, eles estão, a primeira questão é formação. Então, ele vai falar que a luta não é trabalhada na escola por causa de formação e está fundamentando nessas duas obras aqui que nós colocamos. Vou até marcar aqui. Segundo, baixa produção acadêmico-científica que relaciona lutas e temas educacionais. Então, ele está falando assim, tem pouca produção sobre ensino da luta na escola. Essa baixa produção, ele vai fundamentar com Correia e com Franchini. Eu acho que esse Correia aqui é o professor Walter, se eu não me engano. Se for o Walter, um grande abraço, né? Essa baixa produção, esse é um tipo de argumento que ele mereceria ser um pouco mais trabalhado, porque baixo é muito complicado. O que é muito, o que é baixa produção? Quantos por cento, qual é a quantidade, em comparação a quê? Mas, de fato, se a gente pegar o campo da educação física, a gente vai pensar que temos poucas produção, mas pouco em relação a quê? Em relação ao jogo, em relação ao esporte? Mas, enfim, vamos continuar no argumento dele aqui. Terceiro aspecto. A crença por parte dos atores escolares de uma suposta violência intrínseca das lutas. Isso, de fato, é uma coisa que a gente precisa ficar sempre atento, porque há de fato uma ligação de que trabalhar luta na escola pode influenciar os alunos a ficarem mais violentos. Então essa é uma crença que a gente tem que desconstruir. Estou totalmente de acordo, ele fundamenta isso também com Nascimento e Almeida, mas temos uma outra produção também que vem apontando nesse mesmo sentido que ele poderia ter usado aqui. Eles, né, os autores. E o último aspecto, dificuldade dos docentes em construir conhecimentos específicos e pedagógicos da luta, de modo que predominam estratégias expositivas, exibição de vídeo, leitura e pouco tempo para a realização de movimentos corporais. Esse argumento aqui eu concordo com o professor Marcos e com o professor Mauro. Eu acho que é um argumento interessante
ficou um pouco extenso, mas vamos tentar resumir. Ele diz, ó, dificuldade de construir conhecimentos. O único problema que eu diria aqui é que essa dificuldade dos docentes pode acabar passando uma ideia de que a culpa disso é dos professores. Na verdade, o debate é muito mais amplo, mas vamos suprimir essa parte de construir conhecimento pedagógico da luta de modo que predominam estratégias, ou seja, o que nós temos mais é isso aqui, ó. E tem pouco tempo para a realização de movimentos corporais. Esse argumento do professor Marcos e do professor Mauro Betti é um argumento que eu concordo e eu vou explicar por quê. Porque, de alguma forma, a ideia da tematização dos diferentes conteúdos acabou dando uma concepção de que se bastava estudar sobre o conteúdo e não necessariamente precisava realizar ele de uma maneira mais corporal. Então, esse é um argumento que eu tenho trabalhado insistentemente no meu primeiro livro e tenho trabalhado durante toda essa minha produção. Então, esse primeiro parágrafo aqui da introdução é um parágrafo interessante porque ele é um parágrafo que já ataca o ponto principal. Então, ele vai falando assim, ó, a luta é tradicional, mas ela tem alguns problemas que criam uma certa dificuldade de se trabalhar ela na escola. E aí vamos dar continuidade. Aí ele continua. A maioria dessas assertivas foi construída a partir de perspectivas centradas nos docentes e suas intencionalidades pedagógicas, opiniões e representações sobre as lutas. Dessas assertivas ele está falando, ali em cima, está linkando com esse primeiro parágrafo, né? É ainda incipiente, né, ainda baixa a produção acadêmica que considera, nesse contexto, as relações, aqui de novo vou pegar no pé dos autores, é incipiente, mas não trabalha com os dados para a gente, né? Por que é incipiente? Qual é o percentual dessa produção? Mas vamos pensar o argumento mais geral, que trabalha em relação dos alunos com as lutas, quando estas são propostas como conteúdos de ensino. Aliás, a perspectiva dos alunos sobre as aulas de educação física, como eles avaliam, como aprendem, como eles atribuem sentido, é, embora recente abordagem, relativamente volumosa na literatura especializada. E aqui tem um ponto interessante que eu queria destacar, que é a abordagem que o autor já vai começar a preparar a gente do que ele vai lançar lá na frente. Então, provavelmente nesse texto, o foco dele é entender as lutas a partir do olhar dos alunos, dessa representação discente. Então, por isso que ele vem justificando que é incipiente a produção. Poderia trazer um dado aqui para poder reafirmar esse argumento? Poderia, mas não invalida o argumento de forma alguma. E ele continua aqui. Betti e Ushinohama, não sei se assim se pronuncia, mas vai ser assim agora, realizaram um levantamento dos estudos brasileiros sobre diferentes temas de interesse, desinteresse, motivação, desmotivação, exclusão, autoexclusão nas aulas de educação física a partir da perspectiva dos alunos. Os resultados indicaram que a maior parte dos alunos, né, cerca de 55%, agora repare aqui nesse argumento comparado ao anterior, como que quando ele traz uma fundamentação não só do autor, mas dados que acreditam isso, o argumento fica muito mais forte. Então, os resultados indicaram que a maior parte deles, 55%, tinham um caráter descritivo quantitativo, nas quais estavam ausentes quadros teóricos mais consistentes na geração de dados na sua interpretação, né? Os estudos brasileiros que ele está falando aqui. Apenas um dos estudos identificados valeu-se de uma teoria da relação com o saber, de Charlot. Nele, Schneider e Bueno evidenciaram a potencialidade da referida teoria para a compreensão das singularidades do que se ensina e do que se aprende nas aulas de educação física. Então, aqui ele está fazendo uma crítica, que há pouca fundamentação nos estudos, a partir desse levantamento. E ele continua. Considerar os saberes dos alunos e como constroem sentidos, com que a escola se propõe a ensinar, no caso o conteúdo, constitui uma ruptura epistemológica fundamental, já que o ponto de partida não fica reduzido ao ensinar, pois abrange também o aprender. Aqui ele está trazendo uma fundamentação do Charlot, que é um dos autores também que trabalha com a perspectiva dos saberes. Eu aconselho a leitura. Esse livro aqui de 2000 é o livro clássico dele, depois a gente pode dar uma olhada lá nas referências bibliográficas, para quem tem interesse em aprofundar o tema. Assim, entendemos que as investigações pedagógicas não podem dissociar a aprendizagem do ensino, ou o professor do aluno, ou ainda tratar dos conteúdos em si, mas investir nas relações dessa tríade. Qual é o pano de fundo aqui do debate que está presente no Charlot, mas que os autores querem colocar para a gente? Para que a gente não caia num reducionismo de discutir e compreender os conteúdos dissociados do seu processo de ensino.
Afinal, o conteúdo, esse conjunto de saberes, né, ele se justifica a partir do seu processo dinâmico. Então, ele vai tentar propor aqui para a gente uma forma de entender o conteúdo sem esquecer das questões do ensino. E para isso ele vai tentar abranger também a ideia do aluno, o que ele vai colocar nessa, né, o que ele chama aqui dessa tríade. Assim, o objetivo dessa investigação é compreender, na base da teoria da relação com o saber, que é a teoria do Charlot, falamos já, como os alunos se relacionam com os saberes das lutas nas aulas de educação física. Com isso, espera-se elucidar algumas dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem dessa manifestação da cultura de movimento. Eu não gosto, vocês sabem que eu não gosto de utilizar esse termo de manifestação, de cultura de movimento, etc. Eu prefiro utilizar sempre o conteúdo, o nome conteúdo, mas temos aqui uma coisa interessantíssima que é a descrição do que ele vai falar. Então aqui o objetivo, não sei se ele vai deixar mais claro, mas ele já está dando uma proposta aqui, a proposta está, vou deixar de amarelinho aqui, está em torno dessa ideia. O grande trunfo, ele segue, o grande trunfo, deixa eu subir aqui. Vai ficar para vocês poderem acompanhar melhor. O grande trunfo da teoria da relação com o saber é a compreensão de que somos, ao mesmo tempo, sujeitos sociais, em relação com a família, amigos, escolas, singulares, o que é chamado por Charlot de sociologia do sujeito. Até que ele continua fundamentando. Estou achando que esticou demais esse debate de Charlot aqui para uma introdução, mas vamos seguindo. E ele continua. Para Charlot, nascer significa estar submetido à obrigação de aprender, para pertencer a uma sociedade pré-estruturada. Por sua vez, aprender é um processo de apropriação autoproduzida de uma humanidade que lhe é exterior, que exige a mediação do outro, no caso da escola. Então, a mediação está no ensinar dos docentes, uma ação externa do outro, que precisa ir ao encontro de um movimento interior do aluno. A partir disso, Charlot sugere a aprendizagem, que a aprendizagem depende de 3 elementos propulsores: mobilização, atividade e sentido, que de alguma forma ele vai estar relacionando com aquela tríade, né? E agora parece que ele vai explicar esses três elementos aqui. Então vamos lá. A mobilização é reunir esforços para iniciar algo, é o movimento interior do sujeito e não exterior, gerado por algo ou por alguém, como é o caso do conceito psicológico de motivação extrínseca. Logo, quem se mobiliza põe-se em movimento em uma atividade. Por sua vez, a atividade é compreendida como um conjunto de ações desencadeadas a partir de um mobile, com o objetivo de alcançar um fim, uma meta. Entretanto, a mobilização pelas coisas do mundo é seletiva, já que o patrimônio humano é finito e, consequentemente, seria impossível aprender tudo. Isso significa que o sujeito só se põe em movimento interior para as coisas que despertam interesse de saberes que o produzem. Então, vou pegar aqui para sintetizar essa última frase, que acho que resume bem, e essa parte aqui. Então, mobilização, o que ele vai chamar aqui de mobilização, é esse impulso de fazer alguma coisa. Esse impulso é um impulso interior e ele vai estar relacionado isso com coisas que vão despertar o interesse e vão produzir sentidos. Repare que ele vai trazer essa ideia do Charlot para mostrar que essa mobilização é fundamental a gente entender essas lutas a partir da representação do aluno. Por quê? Porque de nada adianta a gente ter um processo de ensino interessante se isso não provoca aprendizagem nos alunos. Nesse pano de fundo, Charlot destaca a teoria da relação com o saber em 3 dimensões: a epistêmica, a identitária e o eu social. Eu achei aqui, provavelmente esse trabalho aqui, ele é um trabalho que é fruto de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado. Por que eu estou falando isso? Porque está muito denso esse conteúdo do Charlot na introdução, com muitos conceitos. Estou percebendo que uma necessidade de explicar esses conceitos e, por vezes, isso poderia ser muito mais sintético e já direcionar a gente para o objetivo. Então, por isso, por achar que a gente vai acabar, estamos apenas no momento aqui já de trazer, de dar densidade, eu vou pular aqui para o final, para o objetivo, porque eu acho que nós já estamos conseguindo entender a proposta dos autores. Eu acho que eles poderiam ser um pouco mais sintéticos. Mas eu diria que essa é o tipo do erro pelo excesso, não pela falta. Assim, a presente investigação, aqui estamos chegando no objetivo desse artigo. A presente investigação buscou compreender, então o objetivo é compreender como os alunos atribuem sentido e se mobilizam para a aprendizagem das lutas nas aulas de educação física, levando em conta as seguintes questões.
Ó, agora se eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza. Isso aqui é fruto de uma dissertação de mestrado, tese de doutorado. Ou um TCC, mas a qualidade de trabalhar com Charlot para um TCC acho que difícil. Eu acho que é mais uma dissertação de mestrado. Por quê? Porque nós temos aqui uma característica comum numa dissertação de mestrado e tese de doutorado, que é a subdivisão do objetivo em objetivos específicos ou de uma questão-problema em questões menores. Para um artigo não é comum e não é aconselhado muitas ações, porque o artigo ele é esse veículo de comunicação acadêmica que cumpre o objetivo de ser mais pontual, ser mais direto ao ponto. E aqui nós temos uma divisão. Então, estou entendendo que isso aqui é como se fosse um objetivo geral que se desloca em 2 objetivos específicos. Mas a ideia é compreender como os alunos atribuem sentido e se mobilizam para a aprendizagem das lutas nas aulas de educação física, levando em conta as seguintes questões. Ou seja, essa parte aqui. As questões, vamos passar aqui o olho, né? Quais são para os alunos o sentido de aprender nas aulas? Isso está dito em cima. Quais seriam as fontes de mobilização? Ou seja, isso é quase como uma especificação desse objetivo geral. Desnecessário para o artigo, mas ajuda a gente aqui a entender melhor. Ademais, teve-se a expectativa de que os resultados possam indicar sugestões para favorecer a dinâmica de ensino das lutas, contribuindo assim para a sua aprendizagem efetiva. Isso aqui é quase que uma justificativa, né? Não é muito comum a gente ver isso em artigos, geralmente a introdução ela termina aqui, eu vou até anotar isso aqui, ó. Isso aqui é uma justificativa. Eu posso depois deixar esse texto, eu vou deixar esse texto no Telegram, vou deixar aqui na descrição, aí vocês podem ter acesso lá no Telegram, vou deixar esse texto aqui comentado, inclusive lá para vocês terem acesso. Então aqui, deixa eu botar aqui, ó. Então a gente pode perceber aqui, ó, é uma justificativa, vou escrever aqui. É uma justificativa, isso não é necessário. E aí nós temos agora, segundo no formato do artigo, a gente tem esse segundo momento, que é da metodologia. O termo metodologia, ele é muito mais comum de ser usado em publicações das ciências humanas e sociais. Na área da saúde, é utilizado materiais e métodos, porque eles vão discutir que metodologia é o ensino do método e não a descrição das decisões metodológicas que são tomadas. Os autores aqui utilizaram o termo decisões metodológicas, que não está errado. Eu diria que, teoricamente, ele é mais acertado do que o termo metodologia. Mas, como a gente na academia a gente trabalha com consensos que as áreas criam, não haveria problema nenhum colocar a metodologia aqui. Mas os autores optaram em colocar decisões metodológicas, né, que são as escolhas que eles fizeram. Então, nós temos o objetivo, né, que é entender como é que esses alunos se mobilizam, as representações deles sobre as lutas, e agora os autores, eles falaram o que eles pretendem fazer, e aqui na metodologia é o local que ele vai falar como ele vai fazer. Então, vamos lá aqui ver essa metodologia desse texto. Então, ele diz o seguinte: essa investigação orientou-se pelo paradigma das pesquisas qualitativas. Ok, começou descrevendo a abordagem e método, né, é um estudo de caso. Aí ele vai justificar. Para Steinhaus, a investigação educacional deve oferecer descrições aprofundadas e detalhadas, proporcionar um contexto comparativo frente a outros casos. O estudo de caso é caracterizado por uma investigação de uma unidade específica, situada em contexto, selecionada segundo critérios pré-determinados e utilizando múltiplas fontes de dados, que se propõe fazer uma visão holística do fenômeno, e vai citar Alves Mazotti. Esse texto é um texto clássico também, para quem quer aprender um pouco sobre estudo de caso. Um livro bom para estudo de caso também é o livro do Wynne, que é Y-I-N, que é um livro só sobre estudo de caso. E também sobre estudo de caso tem um livro que eu publiquei, que é o Pesquisa Qualitativa, um guia para professores, para pesquisadores iniciantes, que tem um capítulo também só sobre estudo de caso. Então aqui ele vai fazer um estudo de caso. Então aqui ele está dando destaque, aqui ele vai trabalhar com Stake. Stake também é um autor clássico sobre estudo de caso também. Ele vai falar que menciona, então é um estudo de caso. Vamos lá. Tá, que ele vai justificar, muito longa essa justificação do estudo de caso, podia ser mais curta, mas já entendemos que é estudo de caso. Então vamos lá. Então, qual foi o grupo? Ele selecionou uma turma de alunos que não havia aprendido o conteúdo lutas. Isso é complicado, hein, gente? Metodologicamente é complicado isso. Por quê? Porque a gente esbarra aqui. Aqui ele está tentando mostrar pra gente, é um estudo de caso com uma turma. E eu vou escolher uma turma que não aprendeu o conteúdo lutas. Como que eu consigo identificar alguém que não aprendeu alguma coisa? E tem uma questão até mais ampla aí que é, o que significa não aprender alguma coisa? Estamos falando da aprendizagem de lutas no sentido escolar, de passar na matéria, de ter os pontos,
de manifestar conhecimentos de movimentos das lutas, ou é de falar sobre as lutas, olha como é que essa delimitação é muito complicada. O que nos permitiria, vou seguir, o que nos permitiria analisar suas expectativas ao se relacionarem. É interessante pegar alguém que não detém uma determinada conhecimento para poder ver o impacto disso depois. A estratégia é interessante no sentido de tentar criar um mecanismo de mensuração. O problema é que essa unidade de mensuração não me parece estar muito clara aqui. Vamos ver se ele vai explicar isso para a gente depois, né? A rede pública, mas isso aqui é um viés, é importante vocês perceberem. A rede estadual de São Paulo, na cidade de Bauru, localizada no centro-oeste do estado, foi tomada como locus ok, em São Paulo, já que o conteúdo da luta está presente em 5 ocasiões ao longo do ensino fundamental 2 e médio do currículo. Tá, então existem lutas no currículo oficial e ele vai analisar os alunos que não aprenderam. Vamos ver como é que ele vai chegar nisso lá. Como no 7º ano do ensino fundamental se dá o primeiro contato dos alunos com o conteúdo lutas, esse foi o ano escolar eleito. Agora eu entendi. Eu acho que a descrição poderia ser melhor. Porque eles estão pegando o seguinte: eu quero estar no estudo de caso, eu quero ver uma espécie de antes e depois. Para isso eu vou pegar esse grupo de alunos que ainda não teve o contato com as lutas na escola. Só que isso é diferente de eu falar que eles não aprenderam lutas, porque a aprendizagem está para além da escola. Então aquele critério ali não está ajudando. Mas ele poderia ter reescrito falando, o critério é alunos que ainda não tiveram contato com lutas no currículo do ensino fundamental. Aí seria muito melhor. E aí, mas isso não impediria o viés, mas deixaria de maneira mais fácil para a gente entender. Outro critério considerou a história de vida do professor ou professora e levaria à eleição dos docentes que não foram ou são praticantes de atletas de qualquer modalidade de lutas, pois um atual ex-praticante de lutas possuiria conhecimentos específicos diferenciados sobre o conteúdo, situação em comum. A maioria dos professores concorda com eles. Aqui está, na minha opinião, está perfeito. Inclusive eu tenho também um artigo publicado nessa mesma perspectiva. Eu queria acompanhar um professor de lutas. E aí, para isso, eu queria... No meu artigo, eu estou vendo o impacto de um material. Pode ser até um texto que eu venha, em algum momento, a trazer aqui também para a gente ler junto e analisar. Eu estava querendo ver o impacto desse material e, para isso, eu tentei pegar um professor que não tinha contato com lutas, nem durante a formação dele de educação física. É claro que, para isso, eu tenho que pegar professores mais antigos, né? Porque a gente sabe que o currículo da educação escolar incorporou o debate de lutas. Eu, por exemplo, na minha formação não tive a cadeira de lutas. Eu fui conhecer lutas como praticante, fora da universidade, e também lendo, fazendo formação continuada, workshop, com os amigos que detinham conhecimento. E também, muitas vezes, na prática, né? Na necessidade de ensinar para os meus alunos. Então, aqui ele pegou o seguinte: vou pegar um professor que não é especialista em lutas no sentido de ser um praticante ou ex-praticante ou ex-atleta. Perfeito aí. Vou até colocar aqui, ó. Outro critério foi esse aqui. Deixa eu marcar aqui. Muito bom. Vamos continuar aqui então nessa metodologia. A escola selecionada localiza-se na periferia, conta-se com 3 professores de educação física, no entanto apenas uma ministrava aulas no 7º ano e a turma investigada foi de 31 alunos, 16 meninas e 15 meninos. Perfeito, uma média de alunos aí que a gente tem no ensino fundamental mesmo, né? Às vezes algumas escolas com um pouco mais, outras com um pouco menos. Mas não é nada que fuja da realidade. Porque tem um problema, às vezes, que o pesquisador ele fala assim, ele vai fazer uma pesquisa de estudo de caso ou de uma experimentação e vai numa escola de ensino fundamental e vai na turma e pega só 10 alunos, 15 alunos. E aí, ao fazer isso, para poder facilitar a pesquisa, ele deturpa a realidade. Se a gente vai fazer um estudo de caso, isso aí quase como uma pesquisa colaborativa. Tem algumas questões aqui que poderiam até ser caracterizadas como uma pesquisa colaborativa. A gente tem que atuar na realidade como ela acontece. Nesse sentido, os autores foram muito acertados aqui. Então aqui ele vai descrever o espaço da escola e como que ocorriam as aulas, né? 50 minutos e o trabalho de campo teve duração de 3 meses, totalizando 21 visitas na escola. Aqui eu quero dar os parabéns de novo aos autores por descrever a quantidade de visitas, ou seja, o tempo de duração que aconteceu durante a escola. Aqui eles vão agora destacar os procedimentos, que seriam como que eles fizeram isso de maneira mais detalhada. Nesse aspecto metodológico, estou achando o texto muito bom no sentido de, tirando aquelas questões que a gente falou lá em cima, que são mais complexas, muito bom no sentido de tentar trazer para o leitor todas as características principais do texto. Então, procedimentos. Após contato inicial e familiarização da escola, o trabalho de campo completou 3 etapas. Então, teve
Entrevista inicial semi-estruturada, né? Gravada. A entrevista, então, com a professora e com 12 alunos, de maneira aleatória por sorteio. Perfeito, já está explicando como que pegou. Geralmente a gente faz por sorteio quando a gente não quer arbitrariamente escolher um critério que às vezes poderia criar um viés. Então a gente faz o sorteio. Essa é uma prática mais aconselhada nesse caso mesmo. As perguntas tratavam sobre a questão aqui para os alunos. Depois teve observação das aulas, né? Que contemplavam o conteúdo judô. Então, é aula de lutas, mas especificamente com o judô, né? E foi utilizado aqui um diário de campo. Muito bom. Depois, entrevista semi-estruturada, né? Gravada também. Estou marcando aqui. Com os mesmos 12 alunos. Só que mais 5. Vamos ver por quê. Intencionalmente escolhi a partir de indícios provenientes da observação de campo que os qualificaram como possíveis bons informantes. Agora tem que explicar. Até agora não explicou. 2 alunos de intensa mobilização nas aulas, ou seja, 2 alunos que participaram bastante, se destacaram, né? E 3 que participavam pouco. Interessante. Então, além dos 12, ele pegou os 3 que mais participaram e os 3 que menos participaram. A partir do critério do pesquisador. Alguém aqui poderia também falar assim, poxa, mas como que ele mediu isso? Repare que a participação acaba sendo um pouco mais subjetiva mesmo, né? Então, isso na minha opinião, me atende. Eu não teria problema de falar, não, o professor observou e viu os 3 que mais participam e os 3 que menos participam. Professor não, pesquisador, né? Aí, finalizando aqui, os alunos estão identificados por pseudônimos, né, escolhidos pelo professor, declararam não ter vivenciado lutas fora da escola. Aqueles que declararam ter vivenciado luta fora perceberam pseudônimo de personagem no universo das lutas, tais como super-heróis, artistas marciais, que garantiram anonimato e criaram o nome para os informantes. Então agora a gente vai chegar aqui no momento de resultados, que ele vai agora trazer para a gente os principais pontos que eles levantaram. E é interessante a gente ficar atento para a gente poder ver essas construções e ver que dados a gente pode pegar para pensar, tanto as questões para aumentar nosso conhecimento sobre o campo, o debate teórico, mas também sobre as questões mais de intervenção. E eu não tenho dúvida que, por se tratar de um texto do professor Mauro Betti, nós vamos ter questões interessantes que vai nos ajudar a repensar a prática. Vamos lá. Então, eles vão avançar assim. A partir das transcrições das falas na entrevista inicial, podemos acessar as expectativas dos discentes antes das aulas. Então, fizeram uma entrevista e fizeram uma identificação que os alunos esperavam das aulas, né? Assim, os depoimentos dos 12 alunos entrevistados inicialmente emergiram 2 perfis. Então, eles já fizeram uma categorização. Naquela entrevista inicial, eles entrevistou e eles perceberam que tinham 2 grupos. Quais são os grupos? Os que praticavam lutas fora da escola, que eram 12, e os que não tinham vivência corporal com lutas. E quando eu leio isso aqui, eu já fico até um pouquinho curioso. Eu gostaria até de saber quantos desses eram meninos e quantos eram meninas. Porque a gente sabe que nas lutas, a gente ainda tem uma espécie de por mais que a gente ainda tenha avançado, as mulheres tenham ocupado os espaços das lutas, inclusive no MMA, a gente ainda tem um corte de gênero aqui, né? Vamos ver se eles falam sobre isso depois. Provavelmente eles devem trabalhar com essa questão de gênero também. Para os alunos que já tinham vivência prévia em luta, o conteúdo representava uma prática corporal esportiva ou defesa pessoal contra as adversidades da vida e, portanto, esperava aprendizagem de elementos técnico-táticos. Olha só que interessante. Quem já praticava a luta queria, na luta da escola, refinar a técnica e aprimorar os movimentos. Uma continuidade daquilo que fazia fora da escola. Repare que aqui não necessariamente isso tem um aspecto didático-pedagógico. Não havia nos alunos uma busca de entender a luta a partir de outros aspectos que não fossem apenas os técnicos, embora os aspectos técnicos sejam importantes também. Então, ele continua aqui. Luta para mim é defesa, você tem que aprender a se defender, para quando você precisar, você sai batendo na pessoa, Deus é mais. Ou para Atena. Luta é tipo um jogo, a gente aprende mais, pode jogar nos campeonatos, ou seja, um viés da luta com objetivo, fim de competição. Já que eles, sem vivência em lutas, caracterizavam como prática violenta que poderia causar danos físicos a si próprio e aos outros. Por isso, suas expectativas pautavam sentimentos selecionados ao medo de sofrer violência e ao receio de machucar-se. Muito interessante isso aqui, porque a gente tem um paralelo, que mostra
como muitas das coisas que a gente tem na nossa vida, a falta de conhecimento nos gera construção de representações distorcidas da realidade. Ou seja, o fato desse grupo de 12 alunos não ter nenhum tipo de relação com as lutas favoreceu que eles construíssem uma representação de que lutas é sinônimo de violência. Olha como que isso é importante para a gente pensar e repensar as nossas práticas na escola, porque muitas das representações que nossos alunos podem vir a ter sobre lutas ou sobre qualquer outra coisa, muitas vezes está necessariamente relacionada ao seu desconhecimento sobre aquele objeto. Daí a necessidade da gente estar atento a isso e tentar proporcionar o maior contato possível dos alunos com os conteúdos que a gente utiliza. E aqui então a gente vai ter algumas falas dos alunos, eu não vou passar as falas, né? Vamos pegar os argumentos. Ele vai agora avançar aqui para tentar trazer alguns dados para a gente, não sei se ele vai descrever tudo, é resultado de discussão ou é só resultados aqui? Resultados, análise e discussão, então ele vai fazer tudo junto. Então aqui ele deve estar, deixa eu voltar aqui. Tal percepção negativa das lutas compactua com o Nascimento e Almeida, para quem os professores e gestores justificam a exclusão das aulas de educação física pela suposta violência intrínseca. Então, é aquilo que nós falamos, essa é aquela barreira que ele coloca lá no início, muito bem justificada, por estar relacionado com violência, a gente já pode começar a analisar, que já estamos adiantando os autores aqui, a gente já pode começar a analisar que isso também se refere a uma falta de conhecimento com as lutas. Identificamos, os autores continuam, identificamos inicialmente a polarização dos alunos entre os interessados e desinteressados pela aprendizagem das lutas, o que pode ser justificado por suas relações prévias com tal manifestação, quer dizer, suas características identitárias e sociais. Os que já haviam vivenciado as lutas anteriormente manifestavam interesse, e o contrário ocorreu com aqueles que não vivenciaram, ou seja, nesse momento as relações de sentido para com as lutas decorriam das diferentes histórias de vida. O que os autores aqui estão chamando de história de vida, eu tentei talvez até ser um pouco mais específico, né? É a representação que eles têm sobre aquela manifestação. Na fase seguinte, foram observadas quatro aulas que contemplaram o judô. Embora o CFSP, que é o currículo do Estado de São Paulo, né, proponha que o judô seja abordado entre 6 a 8 aulas. A redução da quantidade de aulas representou uma adequação da professora em relação ao currículo oficial. Interessante se o currículo colocar número de aulas, né? Eu acho que isso é um tipo de engessamento, né? De você falar assim, ó, isso tem que ser em aulas, embora coloque de 6 a 8, né? Por um lado, o currículo colocar... É interessante ver de duas formas isso. O currículo falar, você tem que trabalhar de 6 a 8 aulas. Por um lado, o que o currículo está falando? Isso aqui não é uma experimentação que você vai passar um vídeo, que você vai fazer movimentos aleatórios e vai falar que você luta e depois não ensina mais. Você tem que ter 8 aulas. O currículo está mostrando algo como esse conteúdo é importante de ser tematizado e não pode ser tematizado de qualquer jeito, tem que ter um nível de aprofundamento. Isso é muito legal. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo que faz isso, você corre esse risco um pouco de engessar, de falar assim, você tem que fazer de 6 a 8 aulas, porque isso é o que está colocado no documento. Isso pode gerar algum tipo de engessamento, de uma cobrança, às vezes, pela má interpretação da ideia de currículo, né? Mas, inclusive aqui a gente está vendo, né, que a professora teve que se adaptar a 4 aulas, até porque tem algumas pesquisas que já mostram que as aulas de educação física elas sofrem muito com remarcações. Por quê? Porque muitas vezes o espaço da aula de educação física, que é a quadra, ele é o espaço que é utilizado para a gincana da escola, para a feira de ciências, para estacionamento, ou quando chove fica interditado, ou quando faz obra usa para deixar lá o entulho. Então, existe uma série de dificuldades de logística da condução das aulas de educação física, né? E muitas vezes há necessidade de ser essa readequação. A gente não sabe quais foram os motivos, né? Não são colocados aqui, mas a gente sabe que isso acontece, a gente tem uma série de pesquisas que já mostraram isso. Aí vamos agora para a descrição, que ele vai descrever aqui as aulas. Na primeira aula, a docente optou por uma aula expositiva que abordou diversos temas do judô com uso de slides e de vídeos. Na segunda aula, a professora propôs 2 jogos de lutas, o cabo de guerra sem corda e a briga de galo. Briga de galo é aquela que coloca o coleguinha nas costas, é esse que é a briga de galo? Acho que faltava, poderia botar uma notinha de rodapé para a gente ver aqui direitinho como que é uma briga de galo. Mas o que eu queria começar a destacar aqui é que
é comum que uma primeira aula o professor faça um processo de apresentação do tema, etc. Embora não tenha feito nenhum tipo de algo mais próximo da prática, né? E outra coisa, agora, para uma aula de judô, acho interessante a ideia da briga de galo, porque você já pode, se for essa briga de galo que eu estou entendendo, que tem alguns tipos de pegada. E existe um debate se cabo de guerra é uma atividade que envolve os esportes de combate, etc. Eu considero que sim. Eu considero que o cabo de guerra ele tem alguns elementos ali que a gente pode tematizar, como a ideia da base, como a ideia da própria pegada na corda. Enfim, eu entendo que o cabo de guerra é uma atividade que pode ser considerada de lutas, mas algumas pessoas não consideram. Na terceira aula, a professora apresentou o golpe Osotogari, do judô. É assim, depois me confirma, gente, se eu falei certo. Seguido da prática de golpes pelos alunos em duplas. Na quarta aula, a professora propôs uma avaliação escrita. Então, essa aqui é a descrição sintética das aulas. Não sei se ele vai analisar as aulas, então vou esperar um pouquinho antes de eu emitir algum tipo de análise aqui junto com vocês. A triangulação dos dados empíricos gerados nas entrevistas iniciais, observação das aulas e nas entrevistas finais revelaram condições, situações e condutas, docentes e discentes, tanto favoráveis quanto desfavoráveis à mobilização dos alunos em relação às lutas, além de um elemento ambíguo, conforme o quadro 1. Então aqui tem um quadro, como vocês podem ver, mas para aqueles que por acaso estão assistindo esse conteúdo aqui só pelo áudio, eu vou tentar apresentar para vocês como que está aqui. Então é um quadro que tem duas colunas. Numa coluna está elementos que favorecem a mobilização e na outra coluna está elementos que dificultaram a mobilização. Então, dos elementos que favoreceram a mobilização tem jogos de lutas, aprendizagem de um golpe de judô, mediação da professora, mediação dos alunos que tinham vivência prévia em lutas, aulas em formato de saber domínio e elementos ambíguos, a periferia do dojo. E tem, do outro lado, os elementos que dificultaram a mobilização, que é o medo de se machucar, vergonha de expor habilidade das lutas de colegas, quantidade insuficiente de aulas, aula em formato de saber objeto, longo tempo de espera entre as atividades. Então, esse aqui é o dado que ele coloca, que ele identificou a partir dessa triangulação. A triangulação é quando ele pega elementos da entrevista, elementos do outro instrumento, elemento do instrumento, ele percebe que há um nível de convergência que pode ser dos três em um ponto único ou de dois em um ponto, enfim. E agora vamos ver que ele vai analisar. Perfeito. Então agora ele vai analisar nesse 3.1 os elementos favoráveis à mobilização. E provavelmente depois ele vai analisar esses momentos que dificultaram a mobilização. Então vamos ver agora como que os autores vão interpretando isso para a gente junto com os outros dados que eles vão levantando aqui. Então nesse 3.1, que é o elemento favoráveis à mobilização, ele diz o seguinte: então com relação aos elementos favoráveis, os jogos de lutas realizados na segunda aula minimizaram o sentimento associado ao medo de se machucar, o qual constatamos nos depoimentos iniciais dos alunos. O caráter lúdico dessa atividade foi elemento central para dissociar a luta dos danos físicos, conforme alguns depoimentos. E aqui tem uma coisa interessante que eu queria destacar, que os autores provavelmente vão talvez trabalhar isso melhor, que é a importância que quando a gente trabalha com lutas, isso é uma coisa que eu também sou favorável, inclusive a minha proposta de ensino de lutas é uma proposta baseada em jogos, por uma série de questões, vamos ver se os autores vão falar aqui, mas os jogos eles possibilitam a inserção de uma questão lúdica, os jogos eles possibilitam que as atividades possam sair da atividade de um subjuga o outro e trabalhar com atividades em grupos. Os jogos eles possibilitam que a gente não fique apenas preso a um tipo de modalidade como o judô, mas que a gente consiga inserir regras nesses jogos, que a gente pode tematizar outros tipos de lutas. Inclusive, eu tenho a sistematização dessa proposta, está no volume 2, acho que eu tenho até aqui. Deixa eu pegar aqui, que é esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é o volume 2 do livro da coleção Dialogando sobre Ensino e Educação Física, Lutas na Escola, que aqui tem uma classificação de jogos e não só isso, mas tem exemplo de práticos de jogos para pensar essa sistematização. Então aqui eu estou completamente de acordo com os autores, né? E é interessante colocar isso que eles, através da observação de aulas e também da entrevista que eles fazem com os alunos, né? Como que o jogo ele pode te descaracterizar esse medo de se machucar. Afinal, você está fazendo uma brincadeira, um jogo, e você vai conduzindo esse jogo, trazendo novas regras, novas dificuldades. Isso não quer dizer que
todas as 8 aulas, né, do currículo seriam jogos, mas você pode partir de jogos e transformando esses jogos cada vez mais próximos de elementos próximos à realidade final da luta. Eles continuam então aqui. Nesse sentido é importante ressaltar que os jogos de luta podem ser utilizados como um período de adaptação e familiarização ao judô. Perfeito. Acabei de falar isso aqui para vocês. Do mesmo modo que, analogicamente, não é adequado propor um nado técnico específico para o iniciante de natação. Perfeito. Pelo contrário, preconiza-se nas primeiras aulas uma adaptação ao meio líquido. Ele está fazendo aqui a analogia com a natação, né? Você não ensina a técnica do nado crawl completo para o cara no início, você vai fazendo uma adaptação. Então deveria se pensar também uma adaptação ao judô. E eu concordo completamente. E os jogos eles possibilitam isso. Outro elemento favorável à mobilização, conforme a fala dos alunos, foi a inclusão da aprendizagem do golpe Sotogari na terceira aula. O referido golpe foi o conteúdo mais citado quando questionamos discentes sobre o que aprenderam nas aulas. Tal aprendizagem também concedeu o status de saber lutar e saber derrubar alguém, já que muitos alunos não referenciavam o golpe pelo seu nome e pela sua execução, mas pela sua utilidade. Se eu não me engano, o Sotogari é aquele golpe... Não vou aqui me arriscar a fazer o golpe aqui, claro, mas é aquele que é muito mais conhecido no judô. E é interessante que a professora ela fez um caminho de tentar trazer um elemento de envolvimento técnico para que os alunos percebam, tipo, eu aprendi a lutar, agora eu sei fazer alguma coisa, agora eu entendo esse tal de judô. O problema é que muitas vezes no judô, pelo medo do professor que os alunos se machuquem, muitas vezes pela própria inexperiência do professor com as lutas, acaba que a aula de judô acaba sendo rolamento. Então, no máximo, ele faz ali o rolamento, muito próximo ali da aula de ginástica, e faz a brincadeira de corda, evita o contato entre as pessoas para poder controlar mais o espaço. E aqui, o fato da professora ter trazido esse elemento e ter possibilitado, a gente não tem uma descrição de como que foi, mas se foi por jogo, certamente esse é um tipo de memória que vai marcar os alunos, como eu aprendi alguma coisa de judô na escola. E é claro que se a gente pensa que essas aulas poderiam ser acrescidas de outros movimentos, deveria ser acrescida também para que tenha um tipo de fluência, né? Não é à toa que quando a gente pensa em futebol, a gente não vai ensinar apenas um fundamento, a gente ensina o suficiente para que o grupo possa ter uma autonomia do jogo. Então, acho que é interessante a gente pensar no ensino das lutas de uma forma que a gente ensine elementos que possa ter algum tipo de autonomia para os indivíduos lutarem. Diego, mas não tem como em 8 aulas ele saber fazer vários golpes. É claro que não vai ter refinamento técnico, mas dá para a gente fazer algumas aproximações. Tais relatos, eu vou continuar aqui. Tais relatos remetem a Charlot para quem aprender a apropriar-se do mundo para construir-se como sujeito humano, de maneira que essa apropriação favorece o adentramento a uma comunidade de pessoas que compartilham o mesmo saber. Dessa forma, saber lutar e saber derrubar alguém representam um ingresso a uma comunidade exclusiva de pessoas que partilham dos saberes de luta. Nesse sentido, então a aprendizagem poderá fazer sentido em algum momento das suas vidas, como vivenciou o Bruce Lee. Acabei de colocar isso. De fato, os alunos, isso marca a memória dos alunos e eles vão poder, inclusive, quando ele estiver assistindo um MMA, que alguém realizar esse golpe, ou um campeonato de judô, automaticamente ele vai lembrar do que ele vivenciou na escola. No entanto, o ato de saber derrubar alguém também pode ser interpretado como uma ação relacionada à eventual necessidade de defesa pessoal, como constatado na entrevista inicial. Tal representação por parte dos alunos reforça a sugestão apresentada por Olivier, 2000, bem como no próprio currículo de São Paulo, de problematizar a associação das lutas com violências e brigas de rua. Isso é perfeito aqui, e é interessante a gente dar uma pausa. Primeiro, para colocar aqui que esse Olivier é um livro, se não me engano, pela editora As Vozes, é um livro clássico também, quando a gente pensa o ensino das lutas. Se não me engano, o livro é das brigas de rua, as lutas, as artes marciais, alguma coisa assim. Tem esse contraste, né, dessa relação da briga com a luta para dissociar isso. E quando a gente vai trabalhar lutas, é importante que a gente, como professor, se antecipe a tudo isso. Então, eu vou trabalhar lutas, questões vão aparecer. Questões de gênero, questão de violência. Então eu tenho que me antecipar e ver a luta, ver a questão da representação da violência, não como uma barreira que me dificulta, mas ao contrário, como uma oportunidade de discutir a ideia das lutas. Por isso que quando eu escrevo o livro de ensino de lutas, eu coloco a necessidade que a gente tem de fazer a contextualização como um princípio metodológico, mas também trago como um debate a ser discutido, um momento mesmo de parar para discutir essa relação.
E ele aqui, os autores vão ao ponto também, trazendo essas questões. E eles continuam. O golpe ao Sotogari estava incluso nas orientações do currículo de São Paulo. Questionado sobre isso, a professora mencionou que consultou colegas de trabalho praticando de lutas, os quais sugeriram o ensino do referido golpe por ser de fácil execução. Portanto, ao invés de aplicar ou ignorar as sugestões curriculares, a professora optou por modificá-las, o que só foi possível sob mediação de saberes docentes seus e de outros colegas. E isso aqui é uma coisa que eu já fiz muito. Como a gente tem uma concepção de educação física muito alargada sobre seus conteúdos, dificilmente a formação inicial ela vai dar conta da gente conseguir conhecer sobre tudo com um nível grande de aprofundamento. Como a gente tem redes de ensino que não fazem uma formação focada na realidade e nas necessidades dos professores, muitas vezes a gente acaba ficando meio perdido. E como a gente tem livros, muitas vezes, que, sobretudo quando a gente pensa em lutas, livros que não estão focados no ensino das lutas, mas ou nas técnicas, ou nas questões históricas, ou nas questões filosóficas, a gente acaba sem fonte de material. Por isso que é interessante a gente ter uma lista de livros que possam nos ajudar não só para conhecer melhor o tema, mas para ajudar a pensar a nossa prática. Por isso que eu sugiro, e aí, claro, eu sugiro esse livro aqui, que é o livro volume 2 da coleção, que é um livro que pode te ajudar nesses aspectos também, além de uma série de outros também. Tem o livro do professor Marcelo Moreira Antunes, tem o livro do professor Luiz Rufino, nós temos outras obras também que são interessantes para a gente pensar o universo das lutas. Bom, e aí, eu falava que eu já fiz isso muitas vezes, ou seja, ao aventurar com um movimento, com conteúdo diferente, conversar com colegas que têm experiência. Isso é interessante, isso é uma prática que a gente precisa estimular, que existe uma formação que é uma formação que ela é assistemática, ela é não formal. Então a gente conseguir ter a oportunidade de dialogar com professores que têm essas expertises é interessante, que possa nos ajudar. Inclusive, se a gente pega o debate de formação continuada, e sobretudo um autor que eu gosto muito, que é o professor Maurício Tardif, ele vai falar que há uma responsabilidade para que as redes de ensino, de alguma forma, socializem as experiências exitosas dos professores, porque os professores, como construtores de saberes, eles estão a todo momento produzindo esses saberes e resolvendo isso. Então, repare, professores que já que modificaram o currículo em função de alguma necessidade específica e pôde ajudar essas colegas. Imagina se a gente tivesse sistematizado isso, como que seria interessante. Por isso que eu sempre sugiro que a gente tenha um grupo de colegas entusiasmados pelo ensino, que possa ajudar a gente a pensar essas questões. Lá o Telegram lá da Educação Física é um espaço também que vira e mexe, as pessoas estão trazendo demandas, compartilhando experiências. É importante que a gente participe desse tipo de comunidade. Vou continuar aqui. Então, continuando, ele diz o seguinte: a mediação da professora foi apontada pelos alunos como elemento favorável à mobilização. Aí tem a fala dos alunos, ele vai falar. Nesse sentido, como bem aprofundou a aluna Electra, a conduta da professora foi diferenciada em relação ao ensino de outros conteúdos. No vôlei, ela falava uma regra básica e a gente ia treinar. Falava outra, a gente ia. Aqui não. Ela explicou, ela mostrou de novo. E depois a gente foi. E na hora que estava aplicando golpe, se errava, ela explicava de novo. Então é interessante reparar como a percepção do aluno, quando colocado sobre uma nova forma de ensino, isso agrega no sentido que os autores vão chamar aqui de mobilização, né? Continuando, além da mediação dos saberes docentes, outro elemento essencial para a mobilização de alguns alunos mais inseguros com a prática de lutas foi a persuasão dos colegas de sala que tinham mais familiaridade com o conteúdo, conforme depoimentos a seguir. Aí, no princípio, minha amiga falou: vamos, Electra, porque eu quero te derrubar. Então, ele vem mostrando aqui como que os alunos que já tinham algum conhecimento, de alguma forma, mobilizaram esse clima. Mas é interessante, não sei se os autores vão entrar nesse ponto aqui, esse tipo pela fala aqui, ó, que a gente está vendo, um chamando o outro, vamos fazer junto, muito provavelmente isso ficou mais fácil de ser feito por causa de ter um caráter lúdico nas aulas. Por causa de ter um jogo, porque o jogo, ele mobiliza, ele tira, ao colocar esse caráter lúdico, ele faz essa mobilização, vou utilizar o termo dos autores, ele ajuda nessa mobilização. Então, eu acho que os autores não vão fazer essa relação, mas para mim isso aqui fica claríssimo isso. Se tivéssemos talvez uma aula mais tradicional, dificilmente a gente teria, ou uma aula focada na técnica, dificilmente a gente teria esse tipo de mobilização que os alunos relatam aqui.
Vamos seguir. Em ambos os casos de mediação, professor e colega da turma pode se remeter a Charlot para quem um homem na busca constante de construção de si mesmo necessita de mediadores, livros, pessoas, amigos, professores, responsável por aproximar o mundo e o sujeito. Portanto, podemos inferir que a mobilização dos alunos que resistiram inicialmente a participar das aulas foi também importante para a relação do outro, como detentor de saberes de lutas, seja de um colega ou do próprio professor. De modo geral, as aulas que abrangiam o saber-domínio, ou seja, o movimento como elemento central da aprendizagem, ocasionaram maior mobilização entre os alunos do que as aulas expositivas, o que é evidenciado pelo fato do sotogário e os jogos de lutas foram os conteúdos mais citados. Então, perfeito. Aqui o autor ele tangencia isso que eu falei, mas é claro que quando a gente vai ter uma atividade corporal, você vai ter maior mobilização. Mas me incomoda uma coisa aqui, que não é demérito aos autores, mas é uma oportunidade da gente conversar, que é essa relação da aula expositiva e da aula prática, essa dualidade que é construído. E é interessante a gente deixar elas um pouco mais flexíveis, né? Por quê? Porque a gente pode fazer uma aula expositiva juntamente com alguma explicação mais prática. Inclusive, nos meus encaminhamentos, nas obras que eu escrevo, nos artigos que eu escrevo, eu já aponto isso, né? A necessidade da gente não entender como agora é a aula teórica, agora é a aula prática. Como se a teoria tivesse destituída de prática e a prática tivesse destituída de teoria. Ou como se agora é só o momento, agora eu vou para a sala, e agora é só teoria, agora eu vou para a quadra, e agora é só prática. Essas coisas podem estar com um trânsito mais fluido. Aí eu posso, inclusive, fazer algumas coisas expositivas na própria quadra, ou durante algum tipo de atividade. Então, essa dualidade que não fica tão legal, que é uma oportunidade, mas não é o foco do debate dos autores, mas eu aproveitei aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso também. E agora ele vai para o segundo tópico, né? Ele falou antes dos elementos que mobilizaram, agora ele vai falar os elementos que dificultaram. Tudo baseado naquele quadro ali. Então ele fala assim, alguns elementos dificultaram a mobilização dos alunos. Sobretudo entre meninas. O medo de machucar-se e a vergonha por expor as habilidades frente aos meninos foram os argumentos mais citados nas entrevistas. Vale ressaltar que o medo de se machucar esteve relacionado a atividades que são envolvidas na queda de solo. Então já tinha anunciado que em algum momento vai surgir o debate de gênero aqui. Porque a gente está com uma atividade que tem uma representação, que é uma representação ainda de um universo mais patriarcal. Afinal, as lutas que nós temos hoje, muitas delas foram construídas para a guerra. E a guerra é um espaço predominantemente de homens. Por mais que a gente tenha hoje uma concepção até mais moderna sobre isso, menos mulheres vão à guerra. E a guerra, e se a gente pegar no século passado, quase mulheres nenhuma iam à guerra, embora a gente tenha relatos de polo de resistência liderado por mulheres e mulheres que se destacaram no campo de guerra, proporcionalmente sempre foi um espaço maior de domínio, de supremacia masculina, né? Ou seja, de maior número de pessoas masculinas, ou como diz o Dani, um espaço de reserva masculino. Então ele vai colocar aqui as falas, né? E ele vai trabalhar com Shoa e Altman. Aqui nós temos a citação da professora Helena Altman, que é uma pesquisadora de gênero, ela tem excelentes textos. Esse eu não sei se eu já li, mas ela tem uma obra muito interessante. Então quem quer discutir um pouco melhor sobre essa relação de gênero e educação física, os trabalhos da professora Helena Altman, assim como da professora Ludmila Mourão e da professora Silvana Guerner, eu indico fortemente. Então ela vai citar aqui, provavelmente um debate sobre gênero, né? O Shoga e Altman 2016 mencionam que as tentativas de se arriscar em novos movimentos corporais de educação física são distintas entre meninos e meninas. Dentre os principais motivos estão o desconforto com movimentos considerados difíceis e a frequente associação com o medo de se machucar. De fato, no atual estudo, os meninos ousaram mais do que as meninas, não pela ausência de medo, mas por dois motivos relatados por alguns alunos. Não integrar-se com o ambiente feminino, quase todos moleques que fez e eu não ia ficar com as meninas. B, o exercício da virilidade. Eu aprendi também que judô não é difícil, é muito fácil, mas tem que estar preparado para a dor, como doeu quando o Chuck Norris me derrubou. Hulk. Aí ele está pegando aqui essa citação. Agora, aqui tem uma coisa que não ficou claro. Se essas falas aqui, elas são do artigo da Shoga e Altman, ou se são do artigo dele. Acho que ele poderia ter ajudado melhor, porque ele tem uma citação aqui, e ele fala, mais frequente de machucar-se. E aqui ele fala, de tal fato, no atual estudo,
Aí eu não sei se esse autor estudou o estudo dele, eu quero acreditar que é o estudo dele, até porque tem essa questão aqui do nome dos lutadores, né? Do Hulk e do Anderson. Mas ele poderia deixar mais claro, né? Mas, enfim, tem coisa interessante aqui pra gente comentar. A primeira é que essa análise ela é muito boa. Que o fato da sociabilização, ou seja, os meninos chamavam o outro e isso fazia com que eles fossem às aulas, fizessem os movimentos. E, por outro lado, a gente não pode esquecer que nessa sociedade patriarcal que a gente vive, as meninas, elas são... existe uma capa maior de superproteção, de que tem um jeito certo de andar, um jeito certo de andar, um jeito certo de vestir, um jeito certo de fazer uma série de coisas, e elas não são colocadas muitas vezes em movimento. E aí uma série de pesquisas já apontaram isso, e isso ficou muito claro aqui. Ou seja, quando tinha essa coisa de se machucar, existia esse medo. Porque não é o medo que surgia naquela hora, na verdade isso é reflexo de todo esse processo. Não sei se os autores vão avançar nessa interpretação, mas ela está clara aqui para mim. Há todo um background de construção cultural das famílias e da própria sociedade que essa menina está inserida, de que ela não se coloque em, entre aspas, riscos em movimento, nesse tipo de atividade, porque vai se machucar, vai se arranhar, e não pode ficar com a perna arranhada, porque é feio a mulher a menina, uma mulher que tenha marcas na perna, etc. Enfim, essa série de coisas que a gente acaba ouvindo aqui. Então repare como que a questão de gênero atravessa as aulas, e aí a gente tem que pensar um outro espaço. Aqui nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa reflexão porque o pesquisador entrevistou as alunas. Mas na nossa quadra lá, no nosso espaço, na nossa sala, quando estamos na nossa atividade docente, a gente não tem essa oportunidade. Então a gente isso acaba não ficando tão claro. E é interessante a gente fazer esse tipo de leitura e essa reflexão para a gente se prepare. Ou seja, há que se ter um espaço para discutir gênero também. Não simplesmente do tipo... não apenas como estratégias para que as meninas possam fazer, mas que se tem um debate crítico sobre isso. Afinal, essa relação ela está alicerçada num preconceito que é construído e reforçado na sociedade e que a escola pode, às vezes, sem consciência, acabar o reproduzindo. Então vamos continuar aqui. Nesse sentido, a professora, deixa eu subir aqui, tentou minimizar o receio de machucar-se na terceira aula, ao adaptar um tatame com colchonetes e placas de EVA. Todavia, a quantidade de material foi insuficiente para gerar a sensação de segurança. Então, repare aqui que a professora criou estratégias para minimizar isso. Mas é claro, a gente também não pode agora ficar assim, nossa, mas a gente poderia ter feito mais, porque a gente não está trabalhando apenas com uma questão de precaver a dor. A gente está trabalhando também com questões culturais que são complexas. Então, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao alcance das estratégias, a gente está vendo que essa professora, por exemplo, fez. Agora, como professor, é interessante que a gente faça o que está ao nosso alcance também nessa parte crítica. Só que isso não tem uma mudança imediata. Mas é aquilo, a gente faz a nossa parte. A vergonha de algumas meninas em expor suas habilidades supostamente inferiores à dos meninos também levou a um menor nível de mobilização. Fazer alguma coisa errada e os moleques iam começar a zoar. Na luta você já tem um espaço pequeno, todo mundo se olhando, dá mais vergonha ainda. Então aqui mostra também como que essa questão da exposição ela afeta os alunos como um todo, sobretudo as meninas. E tem um outro aspecto que as pessoas não discutem sobre isso, que é importante te marcar, que é da própria arquitetura. Muitas escolas é quase como um panóptico, né? Ou seja, você tem o pavilhão e a quadra fica no meio, ou seja, as pessoas que estão se deslocando, chegando à escola, andando no corredor, estão vendo a aula de educação física. Isso potencializa essa exposição e cria mais uma barreira que essa exposição atrapalha nossas aulas. Algumas quadras não, elas são mais escondidas, elas são mais reservadas, né? Então isso acaba atrapalhando, sobretudo em algumas atividades que vão envolver essas questões de gênero, como por exemplo o caso aqui de luta, como se tivesse dança com movimentos mais de sensibilidade, de sutileza, isso também afetaria gênero, só que mais focado provavelmente nos meninos. Então é interessante a gente pensar isso, que questões para além da nossa didática, para além da nossa intervenção, afetam diretamente a nossa aula e a nossa participação. E ela continua aqui. Essa inquietação corrobora com o apontamento de Altman 99, temos novamente aqui a professora Helena Altman citada. Então, ao admitir que, citação da Altman, a inibição e a timidez e a vergonha são mais intensas quando há vigilância exercida por gêneros diferentes. Nesse caso específico,
esses sentimentos foram potencializados pela suposta posição de superioridade dos meninos perante as meninas, causadas e justificadas por argumentos sexistas. Aí eu vou pegar aqui, ó, um exemplo aqui, o terceiro da Electra. Os meninos não vão ter o que fazer, vão ficar olhando as meninas derrubar uma com a outra. Porque eu acho que a luta é mais masculina assim. O masculino já nasce assim, com o negócio de lutar, de briga, então o sexo é mais forte. Eu acho que eles se interessam mais. Enfim, a gente tem aqui um exemplo de como que a representação dos estereótipos de gênero estão colocados já sobre as meninas. Isso vão reproduzir e justificar essa não participação. O que reforça a ideia da gente combater isso de uma maneira crítica, né? E ele avança aqui os autores. A vergonha de algumas meninas em se expor à vigilância dos colegas foi potencializada pela estratégia adotada no processo do ensino do golpe a Sotogari, qual seja a prática do golpe entre dois alunos, no qual uma dupla por vez se dirigia ao centro da sala para executar o Sotogari com orientações da professora, e os demais ficavam observando. Embora tenha facilitado o trabalho docente quanto ao controle da situação e o auxílio individual dos alunos, o longo tempo de espera gerou insatisfação. Aqui a gente tem um dilema clássico nas aulas, né? Que é mais bem resolvido quando a gente pensa nos esportes coletivos, né? Que é aumentar o número de colunas. Né? Rapidamente a gente poderia falar, aumenta o número de colunas, as pessoas vão ficar menos tempo paradas. Só que aqui a gente tem uma coisa que é um pouco mais complicada, que é a professora ensinando um movimento de lutas que envolve subjugar outra pessoa, tem um movimento também de potência, depois tem um movimento de queda, então isso pode ter algum tipo, pode acabar, se a professora não tiver, é a primeira vez que ela está ensinando, então se ela não tiver uma atenção, isso pode de fato ter algum tipo de dificuldade. Além disso, eu não sei quantos colchonetes tinham nessa sala, mas isso é um grande dilema. Então é muito complicado a gente levantar isso, mas isso só mostra como que a quantidade de material e a qualidade dos materiais, elas influenciam diretamente no método de ensino que a gente escolhe. Então aqui a gente tem um grande exemplo disso. Talvez se tivesse um número maior de colchonetes ou com outra estratégia, poderia facilitar. Mas aqui é muito difícil, com só a descrição que está aqui, a gente conseguir fazer qualquer tipo de sugestão, na minha opinião. Os autores continuam. Charlot identifica uma desigualdade social perante a escola, já que se trata de uma situação que impregna valores ocultos implícitos predominantemente masculinos. Claro, a gente está numa sociedade patriarcal, a escola ela não é uma ilha isolada, ela dialoga com a sociedade, em alguma medida ela acaba reproduzindo a cultura, então numa sociedade machista é relativamente entendível, não é normal, é entendível que a escola tem alguns elementos machistas. E é interessante a gente, como professor, ter clareza disso, não para normalizar, mas para agir diametralmente oposto a isso, tentando fazer reflexões que possam desconstruir essa série de preconceitos. No caso dos saberes das lutas, os autores continuam. Há também uma desigualdade social diante do saber, isso é, as relações sociais de meninas e meninos também condicionam o interesse e mobilização, contudo não pode determiná-los. É nesse sentido que a escola e a educação física pode ofertar situações de aprendizagem que subvertam desigualdades sociais, construindo novas possibilidades de relações de ensino. Ok, eu acho que novas possibilidades de relação de ensino no sentido de desconstruir, isso já fica claro que dá pra gente fazer. Agora, nas questões mais práticas, a gente tem eu teria cuidado para fazer essa análise aqui, porque daí a gente deveria pensar quais são os recursos que essa escola tem, como é que é o nível como é que foi o nível de execução do movimento dos alunos, porque senão acaba sendo algo do tipo, era só o professor fazer melhor. E isso é uma coisa que é um tipo de análise que só coloca a culpa no professor, e é o tipo de coisa que eu sempre evito fazer. Os autores continuam. Outro fator que dificultou a mobilização dos alunos foi a quantidade insuficiente de aulas, na opinião de 9 dos 17. E é claro, com 4 aulas apenas. Mas aí a gente tem uma outra coisa, que é o seguinte, que foi a organização dessas aulas. Se você tem 4 aulas, a primeira foi, entre aspas, toda teórica, e a segunda é uma avaliação, você só teve 2 aulas para aprofundar corporalmente esses espaços. Então não estamos falando de 4 aulas, estamos falando de 2. Então, de fato, da maneira como foi organizada essa unidade, ela dificulta radicalmente qualquer tipo de aprendizagem mais elaborada, né? Se nem numa escolinha de judô, que o indivíduo pratica 1 hora, ele conseguiria em 2 dias, em 2 aulas, ter algum rendimento, não seria na escola que a gente achar que isso ia acontecer. Então, de fato, teria que haver mais aulas. Concordo com os alunos que falaram isso. Aí continua. De fato, o fato de que apenas 2 das 4 aulas, nossa,
Acabei de falar isso, ó. Foram dedicados à prática de movimento, acarretou dificuldade, adaptação e familiarização. É isso aí. O problema não foi que são 4 horas, o problema foi que são 2. Poderia ser utilizado de outra forma. Essa avaliação escrita não necessariamente precisaria ocorrer numa aula como um todo, ela poderia ter outras estratégias, ela poderia se dar em forma de pesquisa, ou enfim, poderia ter a não ser que a escola obrigasse uma prova escrita no momento formal, né? Entendemos que o gerenciamento na distribuição das aulas refletiu limitação, concordo, do conhecimento específico de lutas por parte da professora, já que conforme evidenciado nas entrevistas, ela guiou predominantemente pelo estudo de enunciados linguísticos, saber objeto, como é o caso das orientações do currículo de São Paulo. Tal resultado compactua com a investigação de Sou e Beth, que analisaram como a professora sem vivência em lutas constrói conhecimentos específicos e pedagógicos sobre o conteúdo. Os resultados apontaram, dessa pesquisa de Sou e Beth 2012, que predominaram estratégias de ensino que utilizavam exposição verbal por parte do professor de aspectos conceituais e, em contrapartida, poucas estratégias que envolveram a execução de movimentos. Então, essa crítica aqui do professor Mauro Betti, eu concordo em gênero, número e grau. Há a necessidade que a gente avance para pensar uma aula de educação física que priorizem o movimento. Além disso, quando questionamos alunos sobre o que aprenderam nas aulas de lutas, houve poucas respostas referidas ao conteúdo da aula expositiva. Por outro lado, predominaram largamente as referências apresentadas à prática de movimentos. Olha que bonito, os alunos na nossa cara, falando assim, para de ficar dando um monte de aula teórica, bota a gente para se mexer. Sendo assim, o grande desafio da educação física é mediar e relacionar o saber-objeto com o saber-domínio. Dessa forma, sugerimos que as aulas expositivas sejam articuladas às situações de vivência corporal, aquilo que eu comentei anteriormente. O professor Mauro Betti não passa frio, está coberto de razão. Como sugerimos pelos alunos, a parte teórica influencia a aula expositiva, etc. No entanto, é preciso enfatizar que não entendemos educação física como uma disciplina que lida exclusivamente com o saber-domínio, secundarizando o saber-objeto e o saber relacional. Está aqui fazendo a relação, tá ok, né? Isso não quer dizer que a gente exclui os outros negócios, os outros domínios, não. Pelo contrário, não é o conteúdo da disciplina em si, seja ela educação física ou outra, que é um saber-objeto, um saber-domínio, ou um saber relacional, mas é um modo de ensinar escolhido pelo professor que pode privilegiar uma das figuras do aprender. Logo, ao invés de vincular a educação física a somente a figura do aprender, é preciso reconhecer uma disciplina que relaciona com todas as figuras. Então aqui é um fechamento que a gente está falando, ok, estamos falando que é para priorizar o movimento, a gente está falando que a gente é contra o outro. E é muito louco isso na educação, sobretudo na educação física, que a gente tem que antecipar as críticas. Porque esse argumento aqui no final é só para precaver de alguém falar assim, olha lá, eles estão falando que tem que esquecer a parte teórica. Não, não é isso. Estava claro que não é, mas eu vejo também que a necessidade, muitas vezes, a gente antecipar a crítica para poder deixar claro e deixar mais explícita a nossa posição. E 3.3, aqui é o elemento ambíguo, a periferia do dojo. Então a gente tinha lá o quadro, que eles anunciaram, que tinha os que imobilizavam, os que dificultavam, e tinha um elemento ambíguo, que é o tal da periferia dos dois, vão agora explicar mais aqui. E eles começam, ambíguo, conforme Roas, aqui, pelo amor de Deus, nunca façam isso. Nunca usem dicionário em artigos acadêmicos. Aqui eu vou chamar a atenção. Porque o dicionário não é a melhor ferramenta para a gente pensar, não seja que seja um dicionário acadêmico. A gente tem, por exemplo, tem um dicionário de sociologia crítica, que é do esqueci o nome do autor, daqui a pouco eu lembro aqui, do Goldman, né? Acho que é do Goldman. Você tem dicionários críticos, dicionário acadêmico. Agora, um dicionário convencional, talvez não precisasse isso citar. Por quê? Porque se é de conhecimento maciço, não precisa, só coloca o termo ambíguo e já parte disso. Até porque está falando do termo ambíguo, está falando de uma palavra que é desconhecida na língua portuguesa, né? Então evitem sempre em artigo científico, na minha opinião, nunca usem termo dicionário. Vamos lá, continuar. A estratégia utilizada pela professora no ensino do golpe Sotogari, como já mencionado, gerou um longo tempo de espera para os alunos. Nessa situação, os alunos muitas vezes abandonaram a atividade principal, execução do golpe no centro da sala, e reuniram-se um espaço no fundo para a prática de movimento de luta, espaço e tempo, estes que denominam a periferia do judô. Ah, tá, o que aconteceu aqui foi o seguinte, a professora ficou, vamos lá, um de cada vez, enquanto demorava pra cacete, os alunos foram lá pro final e ficaram fazendo outras coisas.
Essa expressão inspirou-se em Oliveira 2010, que em pesquisa de campo constatou que vários alunos motivados por conflito de gênero, fuga da rígida da escola, acho que é fugir aqui, da rígida rotina da escola, ou para dedicarem a alguma prática corporal, afastavam-se da atividade principal das aulas de educação física em direção ao espaço, que era a periferia da quadra. Muito interessante essa reflexão aqui, vou até marcar isso aqui tudo de amarelinho. Em tal espaço, sem supervisão do professor, os alunos criaram uma intensa rede de sociabilidade e aprendizagem, o que também foi observado nesse estudo. Poxa, aqui eu fiquei curioso, queria saber o que eles faziam lá, se eram os mais experientes que ensinavam os mais jovens, ou se era repetir um movimento do Sotogari que estava sendo lá no início da sala, como que se dava isso, se tinha meninas também nesse espaço. Eu acho que uma descrição melhor ia ser bem interessante sobre isso. Me lembra muito a ideia das comunidades de prática, né? Porque, por exemplo, hoje em dia você tem aula de parkour, mas era muito comum no surgimento do parkour, a chegada do parkour no Brasil, as pessoas se reúnem e aprendem um com os outros, de maneira com uma socialização maior. E aqui é interessante a gente pensar o efeito disso, né? Os próprios alunos, ao subverter a lógica da professora, criaram um espaço de maior aprendizagem e maior sociabilização. A maioria dos alunos participou em algum momento da periferia do dojo, mas apenas 5 deles. Bruce Lee, Ranger Verde, Chuck Norris, Carl Johnson. Deve ter sido a batalha do século, o Bruce Lee com Ranger Verde, que faleceu, né? Chuck Norris, Carl Johnson e Athena. Participaram de maneira mais intensa, exercendo papéis ativos na realização e compartilhamento de golpes de judô. Todos eles com vivência anterior a lutas. Aqui respondeu, hein? Conforme declarou o Ranger Verde. Eu queria aprender mais golpes, como se defender, queria ter mais técnica. Já os demais alunos participaram como coadjuvantes, torcida, arbitragem, gravação de vídeos. A periferia do judô representa, muito mais legal. Eu estaria na periferia do judô também. Você tem ali galera que já pratica, ensinando os mais jovens. Você tem ali já o vídeo saindo já pro TikTok da galera fazendo. Ó que beleza. A periferia do judô representou espaço-tempo de identificação de redes interpessoais, de circulação de saberes e de aprendizagem sobre conteúdos da educação física. No caso dessa investigação, o que apareceu na periferia do judô em termos de condutas e discursos foram temas relacionados, né? Tá um errinho aqui. A mídia, gênero, violência e esporte. No entanto, tais temas tenderam a reforçar estereótipos e representações sociais mais comuns no que diz respeito às lutas, violência, machismo, espetacularização e exclusão. Olha só que interessante, gente. Nessa periferia do judô, esse espaço sem supervisão, acabou surgindo questões relacionadas a temas que são importantes de debate. E por ser um espaço sem supervisão, é possível que na própria aula de educação física, esse segundo espaço, que gerou mais mobilização, possa ter reforçado alguns desses preconceitos. Isso é interessante para a gente analisar da necessidade da tematização dessas questões. Um exemplo disso é o episódio da violência física perpetrado por Carl Johnson em Bruce Lee na periferia do judô. Aí agora eu relato, né? Quando eu estava jogando contra a pessoa, eu estava de joelhos. O Stallone estava me ensinando a lutar jiu-jitsu de joelhos. Daí, ele, o Carl Johnson, me deu um mata-leão por trás. Bati 3 vezes, mas ele não largava. Daí meus amigos soltou, daí eu falei assim, para, com a voz fina. Daí ele me largou. Então repare como que essa falta de supervisão nesse espaço, sem uma reflexão sobre questões também relacionadas tanto ao limite do corpo, ao respeito ao companheiro na luta, poderia ocasionar contrafuncionalidade, vamos dizer assim. Aí ele vai agora citar o Olivier, aquele livro clássico que eu falei para vocês. Conforme Olivier, a violência toma parte nas relações sociais por ser um modo de expressão e comunicação em relação a interações sociais que geram estresse e frustração. Desse modo, para o referido autor não cabe pretender eliminar toda a expressão de violência, mas oportunizar situações de sentido. Perfeito. Aqui, no fundo, eu acho que ele deu uma volta aqui para falar o seguinte. A ideia não é acabar com a violência ou impedir que essa violência ocorra, mas mais do que isso, é que a gente possa discutir isso para que isso possa ocorrer de uma maneira, que, nesse caso, nesse espaço, a partir de alguns limites de sociabilidade, né, e de civilidade. Sob esse pano de fundo, Olivier sugere que a educação física e a escola propõe uma transferência das brigas para os jogos de lutas com regras, o que definitivamente não foi o que ocorreu na periferia do judô, porque estava sem supervisão, pois dos elementos do espaço-tempo impediram tal dinâmica, a não diretividade da atividade e a ausência de regras. No âmbito escolar, frequentemente, a associação das lutas com a violência pode ser uma oportunidade para estabelecer relações de sentido e mobilização.
de modo a ressignificar discurso para os quais luta é violenta, luta é marginal, luta machuca, etc. Daí a importância, aquilo que a gente falou, né? Da mediação e intervenção do professor para provocar a problematização da reflexão sobre esses temas. Então, apesar da periferia ter representado um tempo espado de intensa sensibilidade, principalmente para os mais habilidosos, decorreu sob a reprodução de estereótipos ligados. Não, acho que não foi uma coisa... Aqui talvez eu acho que poderia pensar o seguinte, não foi uma coisa em detrimento da outra, foi uma coisa e a outra também. Ele representou. E dificultou. Apesar disso, decorreu sob a produção. Aconteceu os dois, tá feito. Então, apesar aqui, é perfeito. E aqui termina essa análise, agora é o momento que o autor vai trazer as conclusões. Embora eu acredito que uma série de questões aqui a gente já levantou, as conclusões é aquele momento mais pontual que os autores vão mostrar pra gente. O que dá para pensar a partir dos dados e o que a gente pode já avançar com temáticas para novas pesquisas e para pensar a própria intervenção. Nesse caso, por ser uma pesquisa que envolve ensino. Conclusões. Eu gosto muito de conclusões curtas, mas como esse trabalho provavelmente é um fruto de dissertação, ele pode ser um pouquinho grande. Só vou ver com o tamanho. E tem tópicos aqui? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Conclusões. Apesar da inclusão formal das lutas nos currículos oficiais de diversos estados e municípios, o ensino da luta ainda se encontra no campo de tensões, que favorece a exclusão, mais exclusão do que inclusão. O entendimento por parte dos alunos de que as lutas são violentas, relacionadas ao gênero masculino e causadores de danos físicos, compromete a participação. Perfeito, vimos isso. Vou ressaltando aqui de amarelinho os mais importantes. Antes do início das lutas, foi perceptível imaginário negativo, sem vivências lutas. É a violenta, causa traumas. A recusa inicial do conteúdo por grande parte dos alunos foi substituída pelo ingresso a uma comunidade de pessoas que partilham do mesmo saber, do caso as lutas. O que eu senti falta aqui é o seguinte, estava lendo essa parte aqui, porque acho que eles fizeram podia ter feito uma entrevista ao final para ver se depois... Para pegar o mesmo exemplo daquele autor que eles citaram no início, né? Se após essa vivência daqueles alunos que não tiveram, isso mudou de alguma forma a experiência deles com lutas, né? O trato das lutas no contexto de educação reforça o fato de que a escola não pode ser um lugar que recebe alunos dotados daquelas relações com o saber, mas é um lugar de relação entre saberes. Perfeito. Diante disso, afirmamos que a função da educação física é tematizar os elementos da cultura de movimento, eu não gosto desse termo, à luz de critérios didático-pedagógicos. Perfeito, estamos de acordo. Vou marcar aqui. Essa é a função. Tematizar os conteúdos relacionados ao movimento. A partir de critérios didático-pedagógicos, esses critérios didático-pedagógicos eles podem ser distintos na medida que a gente tem uma diversidade de abordagens na área. No caso das lutas, tal tematização demanda inicialmente superar tais preconceitos e ressignificá-los. Depois, demanda reconstrução do conhecimento pedagógico do conteúdo por parte do professor. Concordo, talvez eu só não falaria... Não sei se na vida real as coisas acontecem. Primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Eu acho que tudo acontece meio junto, né? Mas enfim, esses são dois aspectos que a gente precisa fazer. Estou de acordo. Para tal, como demonstrou essa investigação, é imprescindível compreender o processo de ensino e aprendizagem sob o ponto de vista dos alunos, analisando-os como sujeitos sociais singulares. Perfeito, está justificando aqui a pesquisa, né? Se a mobilização dos implementos no mundo é seletiva e somente... Está longa essa conclusão. Isso aqui está desnecessário, inclusive. A gente poderia já partir para cá. Vamos lá. Nesse sentido, essa investigação forneceu algumas pistas para melhorar a construção do conhecimento pedagógico e assim favorecer a intervenção do professor. Primeiro ponto. Os jogos de lutas podem minimizar o medo de se machucar. Perfeito. Olha que interessante, gente. Isso aqui não é muito comum não, tá bom? Numa conclusão, você trazer tópicos. Porque quando você cria algum tópico, você está dando uma informação mais pontual, né? Quase que uma informação prescritiva. Como esse texto é um texto de ensino, eu digo que, embora não tenha visto, não seja comum, também, por outro lado, também não está errado. Não há uma regra que não posso colocar tópicos. Inclusive, eu estou achando muito interessante, por ser um artigo de ensino, ele colocar dessa forma porque ele cria uma espécie de indicações. Então, ele diz assim, ó, nesse sentido, essa investigação forneceu algumas pistas para melhorar a construção de conhecimentos pedagógicos. Acho que pistas são essas. Primeira, jogos de lutas podem minimizar o medo de se machucar. De fato, de acordo, a literatura já mostrando por isso, e a investigação também confirma. Outro tópico. A organização da prática em diversas duplas simultâneas evita a sensação de vergonha entre os alunos. Perfeito. Isso aqui é uma questão
interessante para a gente adotar nas práticas, porque se a gente percebe como aqueles elementos que eu coloquei anteriormente, que a exposição pode ser uma barreira que dificulta a participação dos alunos, é fundamental que a gente consiga construir um espaço que os alunos possam se expor sem o medo de serem constrangidos. Então, não ser o único objeto ao ser observado acaba minimizando. Maior quantidade de aulas pode facilitar o processo de familiarização com o conteúdo. Ou seja, precisamos de mais aulas, só com 2 com movimento não basta, né? Outro aspecto. Os alunos que possuem vivência em lutas podem ser mediadores na relação com os demais colegas. Perfeito. Quem tem mais experiência ensina o coleguinha que tem menos experiência. Esse, inclusive, é uma assertiva que a gente pode generalizar para todos os conteúdos, porque as experiências, a escola como um espaço de socialização de experiências, tem que gerar mais autonomia para os indivíduos aprenderem aqueles conhecimentos, também ajudar nesse processo de transmitir, né? Outro aspecto, privilegiar situações de aprendizagem que envolvam o movimento corporal, ou seja, vamos botar o pessoal para se mexer mais do que ficar sentado na sala de aula. Totalmente de acordo. Outro aspecto, dar maior atenção para a participação das meninas. Eu diria até mais do que maior atenção. Eu diria criar estratégias para maior participação das meninas. Outro aspecto, contextualizar e tematizar questões de gênero. Por exemplo, homens e mulheres podem praticar lutas, etc. Aquilo que nós falamos, né? O debate aqui ele pode e deve entrar nesses aspectos. Tanto lutas, né, que tu fala aqui, quanto o próximo tópico que já é sobre violência. Quando a gente vai trabalhar com lutas, essa questão ela tem que ficar clara. Se fosse capoeira, além dessas questões, teria o aspecto de religião também. Então é importante que a gente possa antecipar essas questões, porque se essas questões, se elas não aparecerem, é porque elas foram silenciadas. E a função da educação é promover essa reflexão crítica. Então, a gente não precisa esperar que alguma coisa aconteça para a gente tematizá-la. Outro aspecto, e agora o último parágrafo que ele fala. Por fim, é preciso enfatizar que pesquisa sobre os alunos não se limitam à descrição de gostos e opiniões discentes. Pelo contrário, quando analisamos a relação dos alunos com o saber, identificamos suas relações de sentido, mobilização de atividade, contexto educacional. As conclusões retomam aos professores, constatando e sugerem dinâmicas e diretrizes para a construção de seus conhecimentos específicos, pedagógicos e curriculares sobre o conteúdo. Eu achei meio confuso esse último parágrafo aqui, para falar a verdade. Mas eu diria que a ideia que ele está trazendo para a gente é a necessidade de fazer mais pesquisas que levem em consideração a fala dos alunos. E, de fato, foi interessante a gente pegar essa pesquisa, sobretudo os momentos que a gente escuta os alunos, observa as aulas. Olha quantas questões foram possíveis a gente descrever sobre isso, a gente poder problematizar, refletir sobre isso. E aqui quero aproveitar, passar aqui nas referências dele para sugerir aqui, eu já falei da Helena Altman, né, que é uma autora, mas tá faltando o outro, né? O outro é um outro autor com a Altman, ou autora, né, que é interessante. Essa aqui é a dissertação de mestrado dela, vale a pena a leitura. Esse aqui, para quem quer saber do estudo de caso da Alves Mazzotti, é um texto bem interessante, também está disponível, já está com o link aqui, inclusive. O Charlot, que ele foi muito citado, né? Aqui o Correia é o Walter mesmo. Grande abraço, Walter. Nós temos aqui Olivier, que é o livro que eu falei, que esse é um livro... Ele estava esgotado há um tempo atrás, mas é um livro que vocês conseguem achar, não sei se consegue achar em PDF não, mas é um livro que consegue, nesse sebo virtual, você conseguiria ter acesso. É um livro bem interessante. Artigo aqui do Gustavo e da Darido. Um grande abraço para o Gustavo e para Darido. Aqui. Aqui, ó. Viu? Esse artigo é oriundo da dissertação de mestrado do primeiro autor, financiado pela pesquisa de amparo FAPESP. Então, como a suspeita que eu tinha, né, que era um texto pelas características bem adaptado numa dissertação de mestrado, se confirma aqui. Bom, o texto para ser debatido hoje era esse aqui, é um texto de lutas. Eu queria saber se vocês gostaram dessa mais do que análise, dessa leitura compartilhada com análise. Me diz aqui nos comentários qual o principal aspecto esse vídeo trouxe para você pensar sobre esse tema e sobre as aulas. E se você conhece alguém que trabalha com lutas, que tem interesse pelo debate de ensino de lutas para a educação física escolar, encaminha esse vídeo para esse colega, e também pode comentar aqui quais outros temas
que eu poderia abordar aqui para continuar fazendo essa série de vídeos, fazendo essa leitura, com mais do que analisar o artigo, fazendo essa leitura junto e analisando esses textos. Não esquece, se você está chegando pela primeira vez no canal, de se inscrever, curtir esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.